do chamado profético. Os irmãos abram comigo lá no livro do profeta Jeremias 38. Jeremias 38. A partir do versículo de número 4. Aleluia. Jeremias 38, a partir do versículo de número 4. E a palavra do Senhor nos diz assim: E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece a mão dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhe tais palavras. Porque este homem não busca paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque não é o vosso rei que possua coisa alguma contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graça pela instrução, pela palavra, pelo conhecimento da tua graça através dela, pela unção do Espírito, para que nos abra o nosso intelecto, abra, Senhor meu Deus, o nosso entendimento, nós consigamos, Senhor meu Deus, extrair tudo aquilo que o Senhor deseja assim falar conosco nessa noite. Nos usa, nos capacita para isso, Pai, nos torna cada vez, Pai, mais próximos de Ti, no conhecimento da Tua pessoa, da Tua graça, do Teu amor. Em nome de Jesus, te adoramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Podemos assentar. Amados, eu confesso que no início do chamado, no início da minha conversão, eu lia o livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 1, os irmãos podem abrir comigo lá, vamos lá no capítulo 1, Jeremias 1. A partir do versículo 4. Jeremias 1, versículo 4. Amém, irmãos? Amém. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Versículo 6. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Amém? Então, quando comecei a ler a palavra do Senhor, quando eu comecei a meditar e comecei também a receber, dos profetas da casa, daquele algo novo que eu estava começando a viver, profecias a respeito da minha caminhada cristã, da onde eu estava e aonde eu poderia chegar, tudo isso por vontade do Senhor. Então, quando eu lia essa palavra a respeito do chamado, eu sentia um glamour, irmãos, sabe? Eu falei assim: nossa, mas que coisa maravilhosa ser escolhido do Senhor. Olha que coisa linda o Senhor escolher antes que formasse no ventre, O Senhor, o poder dele tem um alcance inimaginável, que antes que ele olhasse para a minha face, ele olhasse para a forma que eu haveria de tomar, a altura, a postura que eu
que eu haveria a ter, mas ele já apontou e escolheu. Olha que coisa tremenda, né? Eu achava assim, eu falei assim, que coisa glamurosa quem tem um chamado do Senhor, né? No caso aqui, então, eu não tenho chamado de profeta, mas aqui Deus está chamando um profeta. Tanto está chamando, porque ele foi despertado com o quê? Com a palavra do Senhor que veio a ele. Então, do nada, em questão de uma vida que ele estava levando ali no comum, de repente ele ouviu Deus falar com ele. Amém, irmãos? Ele ouviu uma voz sobrenatural que ele deve ter olhado, deve ter pensado, quem falou comigo? Com certeza aquela voz repetiu, né? Chamou ele pelo nome, porque Deus ele confirma, né? Ele esclarece, ele não deixa ninguém em dúvida. Então, quando Jeremias recebe esse chamado, ele tem uma atitude que é normal, né? Que é a gente olhar para a gente e se achar incapaz. Pelo menos quando eu também recebi, eu tive essa concepção, que eu falava, não pode ser. Como que eu vou chegar a ser pastor? Como que eu vou chegar a ser ministro do Evangelho? Eu que tenho uma vida toda torta, fiz tanta bagunça, apontei tanto, prejudiquei tanta gente, fiz muitas namoradas, nossa, eu fiz muita coisa errada, moço, né? Aí eu falei assim, não pode ser. Mas eu saía de um culto no lugar, ia visitar um outro culto, Deus enviava uma pessoa, falava da mesma forma. Tanto é que eu comecei a assimilar. Eu falei, bom, se Deus está mantendo aquilo que Ele lançou no começo, é porque eu posso vir a ser melhor. Amém? Então, essa talvez seja a condição de Jeremias. Ele não se achava pronto, né? E ele confessou isso, ele falou assim, mas eu sou uma criança, como que... ele já viu o que é um profeta diante de Deus. Ele já teve as experiências, ele deve ter conhecido outros profetas, um pouco contemporâneos com ele, como Isaías, né, que foi muito usado. Talvez o outro profeta fugiu lá, mas que estava muito próximo. E ele teve medo de assumir o compromisso. Eu falei assim, mas eu sou uma criança, não sei nem falar. Só que Deus, amados, Ele, como, né, todos nós sabemos, não é frase formada de pregador, de praxe, que Ele não escolhe realmente assim pessoas que já se acham capacitadas. Na verdade, Ele escolhe mais na humildade do coração, porque na humildade do coração é como se fosse uma terra virgem, que ali o que Deus semear vai crescer, vai ser exuberante, vai ser frondoso, vistoso e vai dar fruto, né? É mais difícil quando tem um coração cheio já de sabedoria, que se acha, né, preparado, que se acha pronto. Aí nesses, felizmente Deus, ele não é que Deus rejeita, Deus não chama, e as pessoas querem ser chamadas. Muitos, né, querem ser chamados, mas poucos são os escolhidos. Isso não é Bíblia não, isso é o pastor Márcio. Amém? Então, amados, olhando para esse primeiro capítulo, você fala assim, poxa, mas a vida de profeta olha a intimidade que Deus fala. Não, aonde não temas diante de ninguém, porque aonde tu fores, eu irei contigo. Olha que segurança que Deus dá. Amém? Não é? Só que quando você vai viver a realidade do chamado, vai vir muitas circunstâncias que realmente, antes de você se lembrar que Deus falou que Ele era contigo para te livrar, você já vai estar com o seu estômago revirado, talvez com o seu temperamento irado, conforme as afrontas, porque o mundo espiritual, né, que trabalha tudo contra o que Deus quer estabelecer, Ele quer desinformar, desencontrar, destruir, roubar, matar, né? Ele promove ataques usando pessoas que são ímpias, pessoas que não são, que não têm
um sentimento por Deus, que não tem um conhecimento de Deus, ou pessoas que realmente nasceram para se amar mesmo. E como dizia o meu antigo pastor, meu primeiro pastor, falou assim: olha, tem tanta gente ruim que nem o diabo quer lá embaixo, vamos ficar aí vagando por aí, porque concorrência o diabo não gosta, né? E então são pessoas assim que se tornam o quê? Armas, se tornam instrumentos que ferem, né? Não só a dignidade de um profeta, mas como também a vontade dele de exercer o ministério, de deixar que Deus, né, o use da maneira que ele possa cumprir fielmente tudo aquilo que Deus determinou. Porque uma coisa, irmãos, e eu ouvi isso de tarde de um pastor que eu ouço ministrações, que ele é muito bom. Ele falou assim, que a gente fala assim, que aquele que crê, né, será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Mas o sentido do condenado, ele levou na etimologia grega, e ele fala assim que existe uma derivação dessa palavra, que não é que as pessoas que são ímpias, que não conhecem Deus, estão condenadas, mas condenado está aquele que recebeu algo de Deus, não fez nada com aquilo, e pelo contrário, ele rejeitou aquilo que Deus mandou ele fazer. Esses estão condenados, porque esses conheceram a Deus, conheceram a vontade de Deus, não cumpriram aquilo que Deus pediu que lhe fosse feito, e rejeitaram ainda uma chance de arrependimento para se corrigir e fazer da maneira certa. Amém? Então olha só, muitos crentes brincando de ser crente, achando que tem lugar garantido no céu, e é só a misericórdia. Que Deus me deu graça de eu entender esse ponto hoje e abrir para a igreja aqui hoje, para os amados aqui hoje, né? Porque isso é preocupante, isso é muito preocupante. Amém? E seguindo então, qual que é a dificuldade que Jeremias teve? Primeiramente dentro da sua própria casa, porque quando ele recebeu o chamado, ele já começou a proclamar. E o que Jeremias estava proclamando? Primeiramente contra o sistema religioso que estava inoperante naquele lugar, estava morno. Não estava morto, estava morno. Se estivesse morto, Deus ressuscita. Agora morno, Deus fala que ele vomita. E é isso também outro perigo para a igreja hoje. Se está morto, caído, amém. Se sentir arrependimento, estender a mão, Deus vai trazer alguém, um profeta, um servo, um anjo vai descer do céu, alguma coisa Deus vai fazer, porque aquela alma pediu socorro. Agora o morno não. O morno é aquele que anda sobre o mundo. Ele anda, ele olha, vou, não, acho que não vou. O morno é assim, ele é indeciso, ele não sabe se ele está ou se ele não está, ele não sabe se ele vai ou se ele não vai, ele não sabe se ele fica. É uma coisa que Deus olha e fala assim, né? Se você for se colocar pela misericórdia na pessoa de Deus, você também sentiria a mesma coisa. Pessoas inconstantes, de coração dobre, que não firmam o pensamento. Aleluia. Então Jeremias começa a questionar o sistema religioso. A família dele fazia parte do sistema religioso, que era uma família sacerdotal, e eles começaram já a censurar Jeremias, de modo que o expulsaram de casa, pelas palavras que Deus estava mandando que ele falasse. Então olha só como a vida de profeta não é fácil. No meio dos dele, é como Jesus falava, né? O profeta não tem honra nem na sua própria pátria, nem na sua própria terra, nem na sua própria casa. Por quê? Porque se ele falar coisas que divergem contra toda aquela raiz que a família vinha trazendo, ele vai ser rechaçado. E isso acontece muito também quando pessoas se convertem realmente a Jesus Cristo. Não se convertem pela religião A ou B ou C, mas se convertem a Jesus Cristo. Eles começam a
falar de uma maneira diferente, e isso vai contra muita história, muita cultura que a família trouxe até hoje, e eles não aceitam. É uma dificuldade muito grande. Somente a graça de Deus para nos honrar e nos conseguir, né, que nós façamos, nos tornemos instrumentos que vai ainda converter entes da nossa família. É somente pela graça, meus irmãos. E ele sendo praticamente rechaçado de casa, aí ele começa a ter mais liberdade para ser profeta, porque se o impedimento era aquilo, né? A família cerceando ele de falar, de proclamar, então aquele primeiro problema estava resolvido. Amém, queridos? Mas o que acontece? Quando alguém sai de casa, começa a padecer o quê? Necessidade. Aí que está andar pela fé. Nem sempre vai ser rios de abundância. Nem sempre vamos ter, né? Fartura de pão. Nem sempre vamos ter regalia de festas, de ser convidado para festas, coisas, né? Depois que eu virei crente, eu fiquei caseiro, porque ninguém me chamou para nada. Mas amém. Estando em casa com Jesus Cristo está ótimo. Estando em casa com o Espírito Santo, né? Você meditando na palavra, ouvindo louvor, ouvindo um vídeo de ministração, tá? Glória a Deus, está na bênção, né? Mas só que ele, como ele começou a falar pelas ruas, um belo dia ele juntou uma multidão antes deles começar o culto do templo, e ele foi falar o que Deus tinha mandado ele falar. Aí o negócio esquentou, porque aí as autoridades religiosas começaram a observar e fizeram queixa dele, praticamente também expulsaram ele dali. Jeremias foi conseguir abrigo no palácio do rei Zedequias, porque, se não me engano, ele tem parentesco com o rei, e alguém introduziu ele no palácio como profeta do Senhor, porque Zedequias era um rei de bem com o Senhor, amém? Era um rei escolhido pelo Senhor, pelaquela promessa que Deus fez a Davi. Estava dentro da linhagem, era um rei de Judá, não era um rei da casa de Israel, rebelde. Só que, o que aconteceu? E a vida de profeta não é fácil, né? Falar o que Deus quer e a pessoa entender o que Deus falou. Jerusalém, onde a casa do rei Zedequias habitava, eles estavam num pecado de idolatria total. Por isso que eu falei que o sistema religioso estava falhando. Amém? Porque eles faziam vista grossa, e eles achavam que eles cultuando ali do jeito deles estava tudo certo, e não era bem assim que Deus estava vendo. Não era da maneira que Deus estava vendo. Então, o que Deus ele sempre deixou bem claro conosco, né? Que Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A pessoa que eu falei que se desfaz do conhecimento da graça dele, do poder dele, né? E pratica idolatria. O que é praticar idolatria? A gente pensa, não, mas cultuar ídolos como a igreja. Não. Idolatria é você olhar para você e fazer as coisas que você quer e deixar as coisas que Deus quer que você faça de lado, porque você está se idolatrando. Porque uma vez que levantamos a mão para Jesus Cristo, seja por chamado ou não, nós entregamos nossa vida a Ele, correto? Nós pedimos para Ele, toma conta da minha vida, porque até aqui eu não consegui trazer ela em linha reta. Quando todas as vezes que eu falava, hoje eu não vou pecar, a hora que eu vi eu já tinha pecado, eu já tinha transgredido, eu já tinha, né? E isso foi virando uma constante na minha vida, que de repente nem tinha mais consciência de pecado. Assim acontece com muitos cristãos, que acham que pecadinho aqui, um errinho ali, e não se examina, e
não pede misericórdia e graça de Deus para se restabelecer, começar de novo, vai se enchendo, né, de entulho. Chega uma hora que nem tem mais noção do que é pecado mais, irmãos, e faz tanta besteira, tanta tolice. Eu digo isso no geral, amém? Como eu falei, tanto para quem foi chamado, como para quem não foi chamado, para quem é membro, para quem é líder, para quem é diácono, é da mesma proporção. Deus não nos olha a respeito do pecado com cargos ou hierarquia, Ele nos olha com almas. Então, o que Deus permitiu que fosse feito com Jerusalém? Assim como das outras vezes, Ele queria que Jerusalém fosse acuada, se sentisse apuro, se arrependesse dos seus maus caminhos, né? E buscasse o Senhor. Porque o rei Ezequias, não é Zedequias, lá atrás fez isso. Jerusalém estava cercado pelos sírios, uma multidão, uma nuvem. Ele entrou em desespero. Aí o rei da Síria ainda mandou uma carta para humilhar ele, ainda falou assim: olha, você confia nesse Deus? Mas olha, várias outras nações também confiaram nos seus deuses, mas nós fomos lá, nós tomamos, nós derrubamos, e a nossa, e vocês, com vocês não vai ser diferente. Só que Ezequias pegou a carta, entrou no templo, dobrou o joelho e começou a chorar em cima daquela carta, e falando: Deus, e agora? Deus deu uma instrução para ele, levou o profeta Isaías e falou assim: olha, não temas com esse povo não, essa peleja não é vossa, eu pelejarei por vós, apenas saia ao encontro e prepara um cortejo, coloca o ministério do louvor diante da batalha, que eles venham tocando, aleluia. E foi a glória do Senhor, o som de flauta, de pífanos, de tamboris se tornou como um som de alarido de guerra diante dos inimigos. Então eles acordaram de manhã com um louvor, exercendo a graça, e eles pensaram que era barulho de tropel de cavalo, de barulho de arco de flecha, de grito de guerra, e eles começaram a fugir, eles começaram a se demandar, e nisso uns iam ferindo os outros, muitos morreram, né? E a maioria que tentou escapar, aí o exército do rei cercou e matou. Porque Deus não permite afronta, queridos, mas quando você busca. Mas o que aconteceu com o rei Zedequias? Deus enviou o profeta Jeremias e falou para ele assim: olha, pela sua muita maldade, o seu muito pecado, eu te entreguei na mão dos caldeus, que viria a ser primeiramente pelo pai de Nabucodonosor e depois por Nabucodonosor. Só que o rei falou assim: não, mas como é que Deus nos entregou na mão? Que Deus que é esse que nos entregou na mão? Aí ele falou para o profeta: consulta Deus por nós de novo, que eu quero entender. Se aí foi, ele repetiu e falou assim: obedeçam, se sujeitem ao rei, porque é o melhor para vós, porque vocês vão passar por um período de cativeiro, um período para vocês, né, fora daqui desse lugar que vocês acham que é uma fortaleza impenetrável, porque Deus também havia declarado isso anteriormente, né? Mas vocês vão passar um período fora, longe da sua terra, em terra estrangeira, se submetendo a eles, porque assim diz o Senhor. E acabou. Aí Zedequias não aceitou. Ele começou a questionar, né, o profeta. Ele não questionou Deus primeiro, né? E ele, então, aí o profeta Jeremias começou a ter o quê? Dificuldade ministerial dentro do palácio do rei. O cerco de Jerusalém, irmãos, durou 2 anos e alguns meses, eu não sei precisar se foi 3 meses. Você imagina que os inimigos eles cercaram as fontes de água,
Eles não deixaram entrar comida na cidade. Você imagina, 2 anos que aquele povo, e o rei estava irredutível em cumprir aquilo que Deus havia determinado, porque ele não deu crédito à voz do profeta. Você sabe o que começou a acontecer lá, irmãos? Você já ouviu isso? Eu acho que você não acreditou, mas está na Bíblia. As crianças bebezinhas ou de pouca idade, eles matavam para comer. Vocês imaginam isso? Eles iam fazer fogo para cozinhar, eles tinham que comprar esterco de bomba, porque não havia madeira para acender fogo, para tentar fazer fogo. Você imagina que tempo difícil um povo santo e escolhido passa, porque a consciência do líder deles lá não despertou para aquilo que Deus havia falado. E isso é tenebroso, queridos. É tenebroso a gente ter não ter esse discernimento de ouvir a voz de Deus e fazer coisas conforme a gente acha que nós estamos certos. Não dar atenção ou menção à voz de um profeta, que é um instrumento de Deus. Ou não dar atenção à instrução, ao ensino que, por exemplo, aqui para a igreja, o seu líder, o pastor está ministrando. Ah, pastor, mas o senhor fala desse negócio do ministério, isso é para quem sobe aí no altar. Eu não tenho ministério. É justamente o que eu estou falando de ministérios. O que eu falei do ministério de socorros? O ministério de socorros é do altar para baixo. O ministério de socorros é o diaconia, zeladoria, tesouraria, evangelismo. São todos os socorros que dão estrutura à igreja, ou aos 5 dons que tomam a liderança da estrutura. Então o rei, ele negando, né, essa situação, o profeta começa a se ver em maus lençóis, até que ele é lançado. Não sei se na sua Bíblia está. Na outra versão minha está escrito que ele foi lançado num fosso. Um homem de Deus, perdi a página 38, né? Um homem de Deus lançado num buraco. Na verdade, aquilo ali seria um poço. Mas como o rei Nabucodonosor, ele tapou as fontes de água que cruzavam, né, que alimentavam aqueles dutos, aqueles tanques lá de Jerusalém, a água foi secando. Então, quando eu vejo até nisso um livramento do Senhor, porque se aquele poço estivesse cheio, o profeta Jeremias morreria afogado. Mas como tinha lama, ele atolou na lama. E essa frase aqui, atolou-se Jeremias na lama, essa é uma frase que dói. Para quem serve Deus, para quem é fiel no chamado, e tem que passar por isso. Vocês estão entendendo? O glamour do chamado. Olha as situações que às vezes um servo tem que passar. Pergunta se Jeremias desistiu. Ele é conhecido, amados, pela literatura extra-bíblica, né? Como o profeta chorando. Porque certamente outros livros que amparam a vida ministerial de Jeremias devem expor esse comportamento dele, estar sempre chorando. Como eu falei, por causa de muita injustiça. E talvez o que o profeta mais chore
ou um pastor hoje mais chora, é que ele quer mostrar um caminho, que é Deus que mostra esse caminho, e ele só aponta, ele só direciona, mas as pessoas que estão recebendo isso dão de ombros, acham que, não sei, confundem. A igreja é um lugar de encontro, a igreja é um lugar de a gente dar paz do Senhor, a igreja é um lugar de tomar o suquinho, comer o pãozinho. Não discernem as coisas espirituais que são muito importantes para se estar dentro de uma igreja. E são pessoas que nem diz o evangelista Santiago, inconstantes. São essas pessoas hoje inconstantes que elas não sabem para que lado, né? Se o mar joga para lá, está para lá, se traz para cá, vem para cá, mas elas não têm uma firmeza, né? Talvez esse seja o motivo do choro, né? Do profeta Jeremias, dele falar com a família não entender, dele falar com o povo não entender, do repetir para ele: olha, consulta o Senhor por nós. E ele fala a palavra do Senhor que Deus falou no coração para o rei, e o rei entregou para os príncipes, né, os que queriam até acabar com a vida dele. Falou: está na sua mão, pode fazer o que vocês quiserem, porque ele não profetiza a verdade. Assim declarava o rei Zedequias. Só que tinha um etíope, um eunuco, né? Agora eu vou entrar para a gente finalizar aqui, que trabalhava, né, também para o rei, era um servo, amém, irmãos? Era um servo do rei. E ele, ficando sabendo que tinha acontecido isso com Jeremias, o nome desse eunuco é Ebed-Meleque, ele saiu, foi até o rei e disse: ó rei, senhor meu, mal fizeram esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta. Você está vendo como Jeremias não era uma pessoa comum? Porque se falou o nome, falou o cargo dele, é porque essa pessoa ela tinha importância sim. Pode ser que muitos não estivessem vendo, nem entendendo e nem consentindo com a mensagem que Jeremias estava pregando. Pode acontecer isso aqui na igreja também. Mas Deus olha dessa maneira aqui, ó, tudo quanto fizeram mal a Jeremias, o profeta. Porque Jeremias não ergueu a mão e falou assim: Deus, eu quero ser profeta na tua casa. A palavra de Deus veio a Jeremias e falou para ele: tu és um escolhido meu desde o ventre, antes que tu te formasse, eu te conheci, e antes que saísses da madre, antes que ele desse aquele choro, né? Aquele choro que o bebê solta quando sai da barriga da mãe, né? Ele fala assim: te santifiquei e te constituí por profeta das nações. Quem que vai questionar isso? Quem que vai questionar isso? Aí, lançando do calabouço, de certo morrerá de fome, né? Ou de sede no lugar que se acha, pois não há mais pão na cidade. Aquele eunuco se levantou, talvez usado por Deus, para ir diante do rei e clamar pela vida do profeta. Porque o que aconteceu depois disso, né? O rei, ele assentiu isso, ele realmente sentiu, ele permitiu, né, que Jeremias fosse tomado, mas disse para que ele não ficasse ali, né, e não profetizasse mais também da maneira que ela se faria, mas relembrando aquela palavra que Deus falou para Jeremias: não temas diante dele, porque eu sou contigo, aonde quer que eu te mandares irás, e o que eu te mandar dizer, ao irás,
dirás, e eu o que te mandar dizer, assim falarás. O profeta, que é profeta, ele tem que ter um compromisso com Deus, temer a Deus, porque se ele se apresentou para servir, depois que foi chamado, mas para ouvir Deus e falar coisa diferente do que Deus falou, só para agradar a alguma pessoa, ele está fadado a cair naquela condenação do ministério. Não adianta ter sido chamado, se o que Deus mandou fazer não está fazendo. Não adianta ter sido chamado, se o que Deus queria que você estivesse fazendo, você não está fazendo. Não adianta você ter sido chamado, se você não cumpriu ainda um grau da etapa do que Deus queria que você fizesse, e você já está dando de ombro e rejeitando. Já está em condenação. Já está em condenação. Mas Jeremias se manteve firme. E o que é maravilhoso, e observe como Deus é justo, depois deste episódio aconteceu a invasão, porque estava insuportável mesmo. Jerusalém foi tomada, invadida, botaram fogo nas portas, derrubaram e entraram com tudo, ruíram aquelas muralhas enormes. O rei Zedequias, antes de ser morto, primeiro ele foi vazado os olhos, tanta ira que Nabucodonosor teve, que ele cegou Zedequias, fez ele sofrer um pouco para depois matar ele e os filhos dele. Só que quando chegou em Jeremias, o profeta, está lá no capítulo 39, depois os irmãos podem ler, né, se os irmãos quiserem. O rei Nabucodonosor chegou nesse eunuco, que estava sendo tipo o cuidador dele, né? E no servo dele, o principal dele, que ele tinha colocado como cabeça ali, falou assim: olha, solta ele, e tudo que ele pedir que você quiser que seja feito, faça para ele, vindo do inimigo que estava invadindo. Você sabe por quê? Porque do lado de fora, Nabucodonosor ficou sabendo que um profeta de Deus já tinha falado: deixe ser tomados, venham ser expatriados, porque é melhor. Mas provocaram a ira de Nabucodonosor, segurando a cidade fechada por 2 anos. Mas do profeta que falou da vontade de Deus, que era que Nabucodonosor ia fazer aquilo mesmo, porque Deus tinha decretado. Quando Deus decreta, amados, não cabe você: mas por que Deus ia fazer isso com Jerusalém? Mas tal. Não, Deus decretou, acabou. Deus é Deus. Ele teve um critério de justiça para ser estabelecido para aquele povo tomar uma decisão, e assim ele fez. Ele usou a Síria, os caldeus de Nabucodonosor, mas o profeta foi livrado. Aí o servo daquele de Nabucodonosor ainda falou para Jeremias: Jeremias, se você quiser, você pode ficar aqui em Jerusalém. Olha, nós vamos deixar aqui serviçais, vamos deixar um príncipe tomando conta aqui, e eles vão cuidar das vinhas, dos olivais, das criações, né? Vão restabelecer tudo. Você pode ficar aqui, mas se não, você pode vir conosco também para Babilônia, porque o rei deu essa permissão para eles. Se você quiser ficar, né? Se quiser vir conosco, não obrigou o profeta a ir com aquele povo que estava indo obrigado. Mas diz que Jeremias optou para ir para o Egito, acompanhando um outro eunuco. Então, não vou finalizar a história nesse sentido, porque que ele foi para lá, porque não convém. Mas o que eu pude tentar ensinar hoje é a respeito da seriedade do ministério, da dificuldade que é ter um ministério dentro, né, da casa do Senhor e da vontade do Senhor.
porque o chamado parece um glamour mesmo, mas de glamour não tem nada. Tem muito entrega, tem muito sacrifício, tem muito choro como profeta, porque as pessoas não entendem. Tem muita acusação de coisas que você está falando a verdade e a pessoa está falando que você está mentindo, que isso contraria o lado escuro dela. Pessoas, em vez de se quebrantarem, elas se confrontam. Em vez de ela aceitar a verdade, ela quer manter a mentira. Ela sustenta a mentira. E já estão condenadas por rebeldia à palavra do Senhor. Amém, queridos? Então, o ministério do profeta, se a igreja estivesse cheia, para quem almeja, porque tem os escolhidos e tem que Deus ainda chama e escolhe, que Ele procura ainda. Pode ser que esse chamado também seja latente, seja operoso da mesma forma, mas não é fácil, não é brincadeira. Servir a Deus não é brincar de ser crente. Servir a Deus em qualquer ministério, ou fora dos ministérios, nos ministérios de socorros, que não precisam de cargos eletivos, tem que servir com seriedade, tem que servir de coração, tem que se anular muito, como Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, me seguir, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. O que é a sua cruz? É toda a sua vida, e negue-se a si mesmo, que o fim da nossa vida é a morte, não a morte de cruz como Jesus, mas ele simbolizou isso. Tome a sua cruz, tome a sua vida, do início para o fim, mas negue-se a si mesmo e me segue. Quem não está apto a isso, então nem sirva. Só congregue mesmo, mas ainda congregue também de maneira digna, de honrar o Senhor nos princípios doutrinários da igreja, nos dízimos, nas ofertas, nas ordenanças sacras, participando do batismo, participando de Santa Ceia, nas ordenações que a igreja faz para gerar fundos, como os irmãos participam, nos eventos, tudo isso, amado, embora não tenha um grau, não tenha uma função ministerial, é o ministério de socorros. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço esta